telenovela brasileira foi um formato desenvolvido ao longo de muitas décadas, né? No Brasil, especialmente pela Globo, embora não somente pela Globo. Acho que a gente pode definir a telenovela brasileira como esse formato tem como características principais, assim, que se mantiveram como elementos importantes. A questão da duração, né? É um formato que é exibido ao longo de meses, são muitos capítulos, girando às vezes até além de 200 capítulos, que tem exibição diária, normalmente de segunda a sábado, e que tem como característica, talvez, principal que distingue de outros modelos narrativos o fato de ter muitos personagens divididos em núcleos, né? Então, normalmente a gente tem um núcleo mais cômico, um núcleo que carrega mais o drama. Os personagens principais, normalmente, né, os protagonistas, eles interagem com esses diferentes núcleos ao longo da trama. E que tem também uma característica muito distintiva, o fato de ser produzido enquanto está sendo exibido. Essa característica de obra aberta, né? Talvez seja o grande charme da telenovela brasileira, que é essa capacidade de ir mudando conforme o público vai reagindo a ela, né? Teve recentemente, no caso da novela Três Graças, que acabou há pouco tempo, um exemplo muito bom de como é que funciona isso. Um núcleo específico, que era um núcleo da família de um porteiro, de um prédio em frente a uma das principais locações da novela, né, que era a casa de uma das protagonistas. E a família dele era para funcionar como uma espécie de alívio cômico na trama, mas ele não foi um núcleo bem recebido pelo público. O público achava meio sem graça, não gostavam dos personagens, achavam os personagens antipáticos. E ao longo da novela a gente viu duas coisas acontecerem. Uma foi esse núcleo ser completamente desmembrado, um personagem morreu, o outro é colocado para viajar e desaparecer, e ao mesmo tempo a função narrativa dele na trama também muda. Então ele deixa de ser um núcleo cômico para ser um núcleo que vai tratar de um tema atual. E aí entra a questão do autismo. Além de todas essas, acho que a Maika já elencou as principais mesmo, mas nesse texto a gente quis pensar do ponto de vista industrial, né? Como que essas características são difíceis de serem produzidas ou reproduzidas quando são agentes externos ao nosso mercado que não fazem parte da nossa, né, estrutura de produção audiovisual, que não fazem parte da nossa cultura de produção audiovisual. E aí a característica de muitos capítulos, para mim, acho que é o grande definidor, eu acho que é o que assusta um pouco quando a gente fala de uma telenovela com 200 capítulos, com 150 capítulos. Uma série nos Estados Unidos tem 22 episódios por temporada, um K-drama sul-coreano vai ter 16, 12 episódios por obra, porque eles não fazem muita coisa em temporada. Então, a gente vem de uma indústria que tem um formato muito particular e esse formato demanda, né, uma infraestrutura de produção muito grande. E eu acho que isso é natural da obra telenovela brasileira, né? A telenovela brasileira, ela tem essa estrutura diária de produção, um ritmo muito grande. O streaming ele chega no Brasil, né, no início da década de 2010, mas ele leva mais de uma década para começar a tentar adentrar o mercado da telenovela, justamente por conta dessa dificuldade de produção. E aí, quando eles começam a entrar, a gente começa a ver uma tentativa disso com cada um. E aí o texto ele meio que fala sobre a estratégia da Netflix, a estratégia da HBO Max e a estratégia da Amazon. De maneira geral, essas novelas, elas dificilmente podem ser chamadas de novela, né? Essas obras que eles fazem, elas não necessariamente preenchem todas as caixinhas que a Maika falou agora há pouco sobre das características, né, de uma novela. A começar pelo fato de que elas não são obras abertas. Então, eles gravam toda a produção e depois eles liberam ela no streaming. A Netflix, ela liberou pedaços de mim de uma vez só. A HBO Max veio com uma liberação espaçada, né? Então, 5 capítulos por semana, que nem o Globoplay fez com Todas as Flores. A outra questão é a quantidade de episódios, de capítulos, né? Pedaço de mim, acho que tem 17. Beleza Fatal tem 40. Então, assim, a gente está falando de produções que são infinitamente menores do que uma novela, tanto da Globo quanto uma novela da Record, mas acho que a discussão não é se é ou se não é uma novela, a gente até se afasta um pouco disso no texto, porque o objetivo era falar sobre as tentativas. Quais são as tentativas? A Netflix, ela vem com uma tentativa de engajar muito com o melodrama, com uma obra que vai ser muito melodramática, com passagens de tempo. Então, assim, a gente tem Pedaços de Mim, uma coisa que ela
se aproxima bastante da série, né, da linguagem da série estadunidense, mas ela tenta incorporar o melodrama, que seria, então, algo mais próximo da telenovela, mas ela ainda se assemelha muito com a estrutura da série, e a própria Netflix, quando ela vem divulgar a produção, ela fala recorrentemente que é uma série com gostinho de novela. Já a HBO com Beleza Fatal vem com uma coisa também bastante melodramática, né? Uma narrativa de vingança que se aproximou bastante de Avenida Brasil em alguns momentos, mas aí já 40 capítulos, o que é bastante se a gente para pensar em streaming. Mas tentava meio que se aproximar mais dessas questões do contemporâneo, né? Uma narrativa de vingança com uma vilã muito vilã, uma vilã muito meio que escrachada, que até se tornou meme, viralizou várias falas da Lula. E, por fim, a Amazon, ela vai por um outro caminho. A Amazon, ela meio que aceita que ela não tem a infraestrutura para produzir uma novela. Então, em vez dela tentar fazer alguma coisa que não seria, ela se aproxima do SBT, faz um acordo de produção com o SBT. É uma novela infanto-juvenil do SBT, que ela era exibida diariamente no SBT e toda semana entravam 5 capítulos também no Prime Video, né, no streaming. Então, a gente vê uma outra tentativa de engajar com a produção desse mercado, que eu vou então por uma outra via, eu vou me aproximar de um player já estabelecido, que é o SBT na produção de novelas infanto-juvenis. Acho que seria interessante comentar que a gente, né, nesse artigo, a gente está, para além de olhar as tentativas, né, do streaming de fazer telenovela, a gente também está muito preocupado em olhar o discurso que essas empresas produzem a respeito disso, né? Como é que elas se colocam como esse agente externo que vai chegar para modernizar a telenovela. É esse argumento que talvez que nos incomoda, que move um pouco o nosso interesse de pesquisa. E no caso da telenovela, isso nos incomodou particularmente, porque, como eu falei, né, a novela é esse modelo narrativo que foi desenvolvido no Brasil ao longo de décadas. Desde que a novela, que a televisão chega no Brasil, ela já chega adaptando modelos de radionovela, ela começa a trazer esse modelo no Brasil e é desenvolvido ao longo de muito tempo, né? A gente tem uma tradição, a gente criou uma indústria de produção de telenovela muito consolidada e muito respeitada no mundo inteiro. A TV Globo exporta telenovela para vários países do mundo já há muito tempo. Então, quando eles chegam com esse discurso de que vão modernizar, de que vão transformar, de que vão melhorar esse produto. E aí, na prática, né, como a Mel descreveu, essas tentativas são sempre muito falhas, muito frustradas, chama atenção para a gente que talvez eles tenham percebido que esse modelo é um modelo muito difícil de ser replicado. Eu acho que essa talvez tenha sido a grande lição que o streaming estrangeiro teve ao se deparar com como é o processo de produção de uma telenovela. E é muito curioso como elas vêm com esse discurso mesmo de reinventar, de vou fazer melhor, de vou ensinar. Tem uma entrevista de um executivo da HBO falando a gente vai ensinar a Globo a fazer novela. Porque, assim, é uma audácia muito grande esse tipo de afirmação e ela se desmonta muito facilmente quando, na hora deles entregarem, o que eles entregam é uma versão muito resumida do que seria uma novela. Quando o streaming chega e começa a se espalhar mais esse discurso de que as novelas estão tentando se aproximar das séries, né, que é um pouco do que o streaming traz, algumas mudanças que de fato começam a aparecer nas telenovelas e que sim, em alguma medida aproximam esse formato de uma série televisiva, talvez uma quantidade menor de personagens, um ritmo mais acelerado das tramas. Isso, embora seja muito creditado à chegada dos serviços de streaming no Brasil, é interessante a gente olhar como é que a novela, como eu falei, ela sempre está se reinventando, ela está sempre mudando, se adaptando às tecnologias novas que vão surgindo. Então, sim, as novelas brasileiras sofrem algumas mudanças importantes depois da chegada do streaming, nesse sentido de tornar o formato um pouco menos demorado, né? Os arcos narrativos não ficarem sendo construídos e esmiuçados ao longo de muitos meses, são resolvidos mais rápido e novas tramas vão surgindo. Isso sim acontece, mas a gente também pode ver que cada época, né, cada tecnologia, cada modelo de acesso ao conteúdo televisivo favoreceu um tipo específico de telenovela que foi produzido ao longo do tempo. Então, essa questão, por exemplo, da novela não tem que ficar trabalhando tanto com a ideia de reiteração,
que era sempre uma característica muito importante da novela, já começa a acontecer desde o momento em que é possível reassistir. E aí isso daí já não vem de agora, né? Já vem de um tempo. Então, mais do que responder a tentar, por exemplo, copiar um modelo de série americana, tem muito mais a ver com o fato de que a novela agora pode ser reassistida com facilidade, por exemplo, acessando o Globoplay. No texto, a gente trabalha com duas categorias, né? A gente fala sobre experimentação narrativa, então, isso que a Maica está falando sobre um certo aceleramento, né, da narrativa, a gente vê isso muito em Avenida Brasil, mas também em algumas outras produções um pouco mais contemporâneas, Pantanal mesmo. A versão original de Pantanal tinha mais de 200 capítulos, o remake tinha 170, então, assim, a gente consegue ver uma tentativa de narrativas um pouco mais concisas, né? Mas a gente fala também no texto de uma certa retórica de experimentação. Mudou, mas ela não está mudando tanto assim, é muito mais sobre a forma como você enquadra essa obra. A gente tem, né, tanto no Brasil quanto no México, a gente tem o caso das super séries, né? Então, essa tentativa da Globo e de alguns outros players, né, Televisa, Telemundo, alguns outros players internacionais tentarem dialogar com essa ascensão e popularidade das séries, meio que tentando criar uma fusão entre uma telenovela e a série, né? E eles chamaram de super série. Ao longo da pesquisa, a gente, né, ao se chocar com essa estratégia, a gente ficava tentando entender mas por quê, e aí acaba que é uma estratégia de mercado, na realidade. A Globo, ao tentar vender suas produções lá fora, precisa de produções mais enxutas, e ela não pode chamar uma produção com 70 capítulos de novela, então ela dava um outro nome para tentar atrair um mercado externo para exportar essas obras lá fora. Então é uma questão industrial. No Brasil não deu certo, a Globo descontinuou a estratégia, né, de super séries e está tentando aí, entre novelas e séries, né, encontrar o que de fato funciona para a empresa. Mas eu acho que é isso, acho que a gente sempre tem que entender os lados tanto de público, mas também os lados industriais. Acho que esse texto ele parte muito dessa premissa de tentar entender o lado industrial do que está acontecendo na indústria da telenovela brasileira. Eu acho que a gente vê hoje no Brasil um certo alarde de que a telenovela vai morrer, de que porque uma novela hoje só bate 25 pontos, e uma comparação com 20 anos atrás, um outro ecossistema, uma outra realidade, sem tela, quase nada de internet, um público muito menos fragmentado. Então, assim, é de se esperar algumas mudanças, né, na sociedade ao longo, né, desses últimos 20 anos, no que diz o consumo de televisão aberta. E o que eu acho que algumas pessoas ainda não entendem é que 25 pontos é muita gente, sabe? 25 pontos, a gente está falando na casa de milhões de pessoas regularmente ligam a sua televisão para assistir as novelas da Globo, ou da Record, ou do SBT diariamente. É muito equivocado ler essa queda de audiência como uma rejeição ao formato, como se as pessoas não querem mais novela e a Globo vai ter que, enfim, botar outra coisa no ar. E aí, para o futuro, eu acho que a telenovela brasileira ela vai cada vez mais flertar com uma maior experimentação de linguagem, de técnica, porque as pessoas ainda querem novela. A gente viu isso com Vale Tudo, apesar das críticas à novela, apesar das pessoas recorrentemente falarem que era ruim, as pessoas continuaram assistindo, nem que fosse só para falar mal no Twitter. E aí depois vem Três Graças e meio que tipo limpa um pouco a barra e as pessoas voltam a assistir e comentam constantemente. Então, eu acho assim, não vou fazer nenhum tipo de afirmação categórica do futuro, mas eu acho que a gente está caminhando para uma continuidade, uma reinvenção da novela, uma reinvenção da telenovela. Eu acho que ela vai continuar sempre se ajustando aos tempos, né, e às possibilidades, mas eu não acho que a gente está caminhando para ver a novela brasileira sendo enterrada e superada de forma alguma. Pode dizer que a telenovela vai continuar existindo. Diferente do que a gente está acostumado, talvez, em novos modelos, a gente tem visto agora a ascensão, por exemplo, do formato novelinha, que é essa novela vertical, que, né, para ser consumida no celular. O que também a gente também não compra o discurso de que a novelinha vai substituir a telenovela tradicional exibida na televisão, naqueles horários lá consolidados. São formatos que vão se juntando, né? A gente tem um cenário hoje em dia, para quem gosta de ficção seriada, um cenário muito favorável, que assim,
vários modelos sendo oferecidos de diferentes países. Tem novela turca, a gente tem série coreana, a gente tem série japonesa, a gente tem série chinesa, tailandesa. É uma miríade de produções, assim, de opções, de formatos. E justamente nesse sentido, me parece muito prematuro querer matar a telenovela, porque a novela ela é um produto tipicamente brasileiro e que tem o seu sabor, a sua graça, né, a sua particularidade. Nesse ecossistema tão variado, é bom que a gente se posicione no mercado também com um objeto muito nosso, com características muito específicas. Será que a gente quer que a novela brasileira vire uma série americana? Me parece que não. É familiar para o brasileiro acompanhar ao longo de meses novelas nessa característica. Se a gente quiser assistir uma série americana, a gente vai ter uma quantidade enorme de séries disponíveis no streaming ou nos canais de TV paga. Então a gente não precisa que a telenovela vire uma série, né? A gente pode acessar uma série americana se a gente quiser, a gente pode acessar uma telenovela. A mesma pessoa consome as duas coisas também, né? Para não parecer que existe um público também que é uma tendência de caracterizar esse público da novela como um público que está envelhecendo. Ah, os jovens não gostam de novela. Não é tão fácil de afirmar isso também, né? A Mel deu exemplos de novelas que ganharam muita repercussão nas redes sociais, e quem estava ali conversando sobre essas telenovelas são pessoas jovens. Então, esse público também ele é atualizado, né? Talvez ele tenha uma relação diferente com a telenovela, talvez ele não tenha essa coisa de ligar na hora que está passando na televisão, como eu falei, de para assistir na televisão aberta, mas ele vai assistir uma vez por semana, ele vai sentar e fazer a maratona dos capítulos daquela semana. São novas formas de relacionamento com a telenovela, mas eu acho que a gente pode afirmar com alguma segurança de que sim, no futuro próximo a telenovela com certeza não vai morrer.